Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Valença, podcast oficial do Valença Associados. E antes de entrar aqui na nossa entrevista, queria pedir o apoio de vocês para curtir, compartilhar, enfim, colocar lá nos comentários quem é que vocês gostariam que a gente trouxesse, quais eram os assuntos que vocês gostariam de ouvir. A ideia é tornar esse projeto cada vez mais corriqueiro, cada vez mais perene. E é graças a vocês e é com a ajuda de vocês que a gente vai conseguir transformar esse projeto longevo. E aqui, já entrando na nossa entrevista, hoje vai ser difícil fazer uma entrevista relativamente séria, porque eu tô aqui com duas pessoas que eu divido sala com eles no dia a dia, todos os dias a gente passa, sei lá, 10, 12 horas juntos, e a gente sempre fala de N assuntos, e a gente já falou não sei quantos assuntos aqui, e eu só consigo rir pensando nas histórias que a gente já trocou. Então, tenho aqui ao meu lado, por ordem de antiguidade, Daniel Cidrão, sócio de todo o escritório, Rafael Gasneu, também sócio de todo o escritório, um cuida do trabalhista, um cuida do civil e áreas afins. E eu tive a oportunidade, aqui só um parêntese, eu tive a oportunidade de ser estagiário deles dois. Quando minha história do Valença começou há 10 anos, a gente, enfim, comecei no time do Daniel no trabalhista e depois passei a ser estagiário direto do Rafael no civil. Então, tenho muito orgulho, porque são dois irmãos que eu tenho, que dividem as lutas, que dividem a caminhada, dividem as alegrias. E nada melhor do que chamar os dois aqui para falar um pouco da jornada deles. Eu acho que eu já escutei essas histórias várias e várias vezes, mas acho que é importante o pessoal de casa também ouvir. Então, primeiro, obrigado por vocês virem aqui. Sabe o que é que vocês estão pagando também. E, enfim, queria começar com uma pergunta que eu acho que muita gente queria saber, muita gente pergunta, eu tive a oportunidade, como eu falei, de ouvir essa história algumas vezes. Como é que vocês começaram? Então, Daniel, eu sei que vocês são amigos de antes do escritório, então, Daniel, queria começar por você, dê aí seu testemunho. Ok, bom dia. Daniel, se você me permite só Pois não, a gente precisa corrigir alguns pontos aqui É. antes de qualquer Fique à coisa. vontade. Primeiro, o Saulo é o intruso na sala, né? É A gente verdade. precisa deixar isso muito claro. Sim. Dê meu espaço. Ele divide a sala com outra pessoa que a foi mesa. morar no outro canto e ele se abancou lá. Esse ele detalhe é completamente desnecessário. usa o capião de coisas móveis. Ele fez aqui de forma administrativa, unilateral. Usa o capião Jack Bauer. Não deu 24 horas, ele estava Foi. ocupando e declarando Especial. propriedade. Falta só botar os porta-retratos. Mas vai lá, brincadeiras à pessoal, parte. Vamos lá. Obrigado, Saulo, pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente sempre acompanha e fazer parte desse podcast é realmente motivo de satisfação. Tenho certeza que para o Rafael também. E, bom, para eu contar um pouco da minha trajetória no escritório, acho que seriam necessários alguns episódios do podcast. Então, vou tentar resumir. 5 horas aqui. Exato. Vou tentar resumir, mas fiquem à vontade aí para me cercear no bom sentido quando eu estiver, né, sendo muito prolixo. A minha história no escritório começou, salvo engano, em 2006, como estagiário. Na época, o escritório tinha 5 pessoas. A gente ficava na conhecida e honrada sala emprestada, cedida pela mãe do André, um dos fundadores, né? E no escritório estávamos eu, os 2 fundadores e outros 2 estagiários. Então, a gente tinha 2 advogados e 3 estagiários. E acho que a minha relação com o escritório foi de realmente amor e identificação à primeira vista, né? Eu acho que a gente tem que fazer, não só tem que amar o que faz, mas também tem que amar, né, onde a gente faz, né? Amar a nossa casa e o Valença foi assim para mim desde o primeiro dia. Sempre tive orgulho, sempre tive gana. Tive um hiato ali em 2009, mas nunca me vi trabalhando em outro local, né? E, enfim, estou aqui desde então. 2010, retornei já noutra condição. E de lá para cá, graças a Deus, o escritório cresceu bastante. A gente foi agregando com outras pessoas relevantíssimas ao projeto, como o próprio Rafael, que eu tive o prazer de indicar também como estagiário. Posteriormente, a doutora Débora já estava conosco, mas ingressou também como sócia patrimonial, e os
não menos valiosos, né, sócios de área que nós temos hoje, você, inclusive, um deles. Então, eu acho que a minha relação realmente sempre foi de identificação, e acho que por isso que ela foi tão longeva. Acho que o Rafael pensa igual, mas eu sempre vi o Valência realmente como parte da minha casa, parte da minha família, e acho que por isso que tem dado tão certo, né? E espero que siga assim, né? Eu costumo brincar que o Valência ele é um sonho que ele é construído diariamente. Então, a gente sempre tem que estar construindo todos os dias, mas quanto mais a gente constrói, mais ele vai virando um pouco realidade também, né? Então, acho que é isso. É seguir sonhando, seguir construindo para que a realidade vá ficando cada vez melhor, doravante. Eu vou já falar um pouquinho, pegar uma frase que tu falou, mas antes queria ouvir o Rafael. Dê aí seu testemunho, sua história. Você dificultou muito minha vida, né? O Daniel é um mestre com a palavra, ele consegue ser muito aí preciso no que ele fala. E eu costumo ser um pouco mais objetivo e direto que ele. Enfim, Isso é um fato. Isso é um fato. Mas assino embaixo da grande maioria das coisas que ele falou. Como ele também disse, eu entrei no escritório, tive a felicidade de ser indicado por um amigo, que já era meu amigo na época. Eu fiquei amigo do Daniel por situações bem corriqueiras. Ainda era estagiário na época que o conheci na época que fazia faculdade. E em um determinado momento ele me perguntou, disse, rapaz, estão precisando de um estagiário no escritório. Tem interesse? Nessa época eu estagiava no outro escritório, eu disse, tenho. Tenho sim. Ele disse, foi uma coisa bem peculiar. Eu estava, acho que na faculdade, eu disse, tenho sim. Ele disse, pois vai lá ao meio-dia falar com o André. E assim aconteceu. Era 11h59. Devia ser, né? O quê? O horário que ele te falou isso, provavelmente. Não, e eu devo ter respondido, tô chegando. Provavelmente. E bem, Entendi. fui lá, na ocasião, nessa mesma dita sala emprestada, o escritório já não era de 5 pessoas. Existia o que a gente chamava lá de anexo. O anexo era um negócio interessante, né, Daniel? Que era no 9º andar e a sala originalmente era no 17º. Exato. A gente tinha que pegar no shopping Aldeota um elevador, trocar de elevador, subir um lance de escada. Caramba. Subir, então, vem aqui, PF. Era algo que dava um certo Era trabalho. algo bem custoso. E nessa época, eu tive a felicidade de ser aprovado na seleção. Confesso que esperava que a seleção fosse um pouco mais demorada, mas acho que o André viu alguma coisa ali quando conversou e disse, esse cara tem futuro. E me perguntou quando é que eu poderia começar. Não lembro exatamente quanto tempo, mas pouco tempo. Entrei em 2008, também pouco tempo depois do Daniel entrar, não tão pouco, né, porque ele desde 2006. Mas o meu amigo que estava lá e me indicou, alguns meses depois, ele resolveu, por alguma maluquice da cabeça dele, que iria estudar para concurso. E foi esse o hiato que ele mencionou. Eu disse, putz, e agora? O cara que me colocou aqui está indo embora. Vou ficar sozinho. Vou ficar sozinho. E esse vou ficar sozinho aí, brincadeiras à parte, ajudou também no retorno dele ao escritório. Com certeza. Ele tinha realmente tanta paixão por aquilo ali que eu acho que não passou uma semana sem ele me perguntar como é que as coisas estavam por lá. E em algum momento, eu conversando com o André, eu acho que ele já estava na cabeça de chamar o Daniel de volta, disse, poxa, quero o Daniel de volta. Eu mencionei que ele perguntava, né? Enfim, disse, acho que ficou isso aí, eles começaram a conversar e o Daniel, graças a Deus, para nossa felicidade, para a felicidade dele também,
voltou para fazer o que ele realmente ama, o que ele realmente gosta. Acho que a ideia do concurso foi algo muito momentâneo, talvez uma pressão familiar, não sei. E tive a felicidade de ter de volta o amigo que havia me indicado, e com quem eu sempre tive aí uma proximidade, uma semelhança de objetivos e de ideais. Acho, e aí sem nepotismo mesmo, até brinquei antes que Mas só já entrei... com nepotismo. Quando a pessoa fala alguma coisa, tipo assim, sem me defender, mas já me defendendo, diga Isso. aí. Acho que facilitou muito a minha vida a indicação dele. Se ele não tivesse indicado lá atrás, certamente o caminho não estava tão bem pavimentado. Sei também que perguntaram na época se ele tinha um estagiário bom para indicar, daqueles que vai pagar coisa na lotérica, que troca pneu de carro Ah, já fiz em muito frente isso. ao Fórum do Maracanã, de terno e gravata. Brinco porque de fato aconteceu e Eu acho que todo naquela mundo tem uma época, história dessa. sem dúvidas, naquela época, Naquela época. logo depois que eu me formei, existiam duas áreas no escritório, o que era trabalhista e o que não era trabalhista. Como todo bom escritório full service, ele nasce assim. Só que o que não era trabalhista ajudava o trabalhista e vice-versa. Então, por algumas vezes, eu fui advogado trabalhista do escritório, fui fazer audiência lá no Maracanaú com o Dr. Rebonato, né? E numa dessas, passei por esse perrengue aí de furar o pneu naquele entorno ali e ter de trocar 1h da tarde, depois de passar a manhã inteira esperando a pauta, chama de um lado, chama do outro, o pneu no sol quente. Mas, bem, voltando aqui para a minha história, alguns causos aqui são interessantes. A gente tem muitos. Interessante. É a jornada do herói, isso aí. Muitos. A jornada do herói. Jornada do herói. Fomos muito herói, então, né, Daniel? Não, eu tava... E por que eu... Até voltando pro ponto do Daniel. Eu fiz essa mesma pergunta pro Nelson e pro André, porque eles estavam no dia 1. Mas, fazendo aqui as contas e prestando atenção enquanto vocês falavam, tem, acho que 15 anos que vocês já têm de escritório. Um pouquinho mais. Esse ano faz 16, né? Tá perto já dos 20. E eu observo que uma coisa que eu observava quando eu era estagiário de vocês é que eu tinha na minha cabeça que, poxa, tem 2 sócios desse escritório que eram estagiários. Eu nunca esqueci disso. Da história do cara, 2 caras começaram como estagiários e se tornaram sócios do escritório. E é uma coisa que eu acho que o Valência tem como marca de investir com os talentos de casa. Então, quase todos nós que hoje, enfim, sócios, coordenadores, tem muitas histórias da pessoa que vai e depois volta. Então, a volta dos que não foram, que a gente até brinca. Não só isso, né, Saulinho? Eu acho que o recado que a gente dá ao contar aqui a nossa história de que começamos o estagiário, ele não pode ficar só no nosso recado. Tem várias outras pessoas, a própria Débora aqui, quanto tempo está aqui? Ela não, infelizmente, ela não chegou a estagiário, mas por muito pouco tempo. Foi. Ela disse que viu tu tirar o OAB. Foi. Não, eu devo a minha formatura à Débora, porque aconteceu um problema no ENAD, meu endereço do ENAD veio todo zerado, e quando eu fui assinar lá a colação de grau, a Uniforme me ligou, acho que um dia antes, à tarde, não lembro exatamente, dizendo, olha, você não vai poder colar grau, então vou só lhe avisar para não passar nenhum dissabor e tudo. Eu disse, mas por quê? Eu disse, não, porque você não fez o ENAD. Eu disse, olha, recebi com o endereço zerado, fui procurar o lugar, fui à coordenação, mandei e-mail a vocês disseram, não se preocupe, que não tem problema. O ENAD é por amostragem. Na verdade, era e não era. Quando você ingressava no site do INEP, tinha essa informação. E a Débora disse, vamos resolver. Lembro como hoje. Já era período aí do dia 24 ao dia 31 de dezembro, recesso forense. Se eu não me engano, era o doutor Agostino, o juiz plantonista. Ela me ajudou com o mandado de segurança.
terminou e protocolou, na época físico, né? Terminou Sim. e imprimiu tudo para eu correr lá e protocolar. Eu fui, esperei a manhã quase toda, porque tinha uma fila lá das urgências do plantão. E um pouco antes de sair, o Dr. Agostinho pessoalmente me recebeu e disse: me explique por que você está aqui no plantão. Aí eu fui contar a minha história. Ele disse: espera aí, vamos ver se a gente resolve isso aqui agora. Chamou o assessor e disse: veja se o que o doutor aqui, ou o futuro doutor, lembro dele falar disso, tem razão no que está dizendo. Entra no portal do INEP aí e vê se é por amostragem. Para minha felicidade, Tava lá na assim capa. que abre, estava na capa. Aí ele disse: você vai colar grau. Pode avisar lá. Agora eu vou fazer o seguinte: vá lá embaixo, veja o oficial de justiça. Tá disponível. Que está disponível e a decisão vai sair. E já lhe antecipo que vai ser favorável. Como ele disse, você vai colar grau. Fiz isso, combinei com o oficial de justiça, liguei pro pessoal na Unifor. Nessa ocasião eu tinha ficado com o telefone de alguém para tentar resolver. Chegou lá, no mesmo dia à noite, colei grau, tudo bonitinho como manda o figurino. Que história. Eu não sabia dessa história. Também não, tô sabendo agora. Tô sabendo agora, né? Você vê como é que são as coisas. Nessa época, e aí brincadeiras à parte... Era físico, como os astecas faziam. Era físico, e o doutor Daniel tinha entrado naquela aventura que ele mencionou aqui. Sim. E aí, voltando aqui, o que vocês, assim, como a gente tava falando, mais de 15 anos aí já de escritório, tem muitas mudanças, assim, deve ser muito legal você ver o que era antes. Eu fiz a mesma pergunta pro Nelson e pro André. E só um detalhe, antes que eu esqueça. O Vem Aqui PF, vem aqui, por favor, porque o nosso sócio, Dr. Nelson Valência, é um cara bem objetivo. Então ele manda, quando ele precisa falar com você, ele manda Vem Aqui PF, né? Que é por favor. Então é uma frase que virou um jargão interno aqui do escritório. Com certeza. Então eu fiz essa pergunta para eles. Deve ser muito legal você ver todo esse crescimento. Especialmente vocês vieram daquela sala emprestada. E eu queria saber as impressões de vocês do hoje, do escritório do tamanho, uma sede, mais 5 filiais, um time de 350 colaboradores, profissionais ao todo, entre advogados e staff. Deve ser assim, eu me sinto muito orgulhoso. Avalie vocês dois. Então, diga aí, você, cara, você tá há mais tempo. Assim, o você sentimento que é mais velho, esse, né? Você que é mais velho. Eu só lembro da história dele do Alma Gêmea. O doutor André me ligou, tava assistindo Alma Gêmea, meu BlackBerry tocou. Nossa, doutor André, o que será que ele quer comigo? Aí quando começou a ligação, o Saulo pergunta uma coisa e já divaga na própria pergunta. Mas vamos lá, vamos tocando o barco. Quando eu atendi a ligação, aí ele começou, disse, pô, será que eu fiz alguma besteira e tem algum processo? E aí ele falou, começou, cara, como é que tá e tal. E quando ele disse, cara, o escritório tá crescendo. Aí eu já, opa, essa alma quer reza, né? Vai ter algum... Não era nem essa a pergunta, conversa. A pergunta era de hoje, mas só contei a história da Alma Mas Gêmea. enfim, voltando aqui pro... Aí pro quando ele falou expand, eu disse, certamente, tá né? aí. Foi. É isso. Exato. E aí... Assim, voltando à pergunta, o sentimento é esse mesmo, é orgulho, gratidão, mas é também de construção, né? É construção diária. Essa frase, não sei quem inventou, quem foi o autor dela, mas ela é muito dita pelo André, nosso fundador, que a excelência ela é utópica, né? No dia que você achar que atingiu, você vai parar de fazer o que fez para chegar lá, e aí vai começar a ladeira abaixo. Ele fala muito isso. É um sentimento de orgulho, de gratidão, mas não de dever cumprido, porque o dever aqui ele ainda está em permanente cumprimento, né? Então, assim, aí você pergunta a receita do sucesso, eu acho que é a junção de todos nós, inclusive nós três que estamos aqui, dos outros fundadores, dos coordenadores e de todo o time, né? Acho que Valência tem essa... E nós dois somos prova disso, essa política de identificação, fidelização e retenção de talentos, né? Eu e o Rafael somos prova aqui disso, você também foi estagiário e hoje também é sócio do escritório, e a gente não conseguiria atingir o tamanho que temos hoje, e se Deus quiser, não conseguiríamos atingir o tamanho que teremos daqui a alguns anos,
se não fosse pelo time, né? Ninguém consegue crescer sozinho. Né? Ninguém consegue sonhar e construir sozinho. Acho que esse é realmente o diferencial. São as pessoas. Né? Por isso que eu sempre tento ver essa relação com os nossos colaboradores, não só do ponto de vista técnico, mas também de forma humanizada. Eu sempre tento entender, né? Sempre tento tratar pelo lado de empatia mesmo, né? Para entender as necessidades, dificuldades e tentar compatibilizar, porque... Tu já teve também desse outro lado, né? Exato. E assim, eu acho que o grande gol é quando a gente consegue trazer pessoas para o nosso sonho, né? Que esse sonho Valença, que lá atrás foi do Nelson e do André, e passou a ser meu, passou a ser do Rafael, passou a ser seu, que esse sonho seja de todo mundo que está aqui. Então, assim, quando a gente consegue trazer pessoas para sonhar junto e que o nosso sonho coincida com o dessas pessoas, eu acho que a gente fica mais próximo de atingir coisas boas no futuro. Com certeza. E acho que é por aí. É por aí. Isso é um fato. E tu? O que tu acha? O Daniel foi muito feliz aí em tudo que colocou. Eu vou falar um pouquinho dessa perspectiva mais de futuro. Eu acho que o orgulho de chegar até aqui, ele é inegável, e é o motor, a mola para seguir crescendo. Eu acho que, afastando um pouco a modéstia aí, o que a gente construiu aqui realmente é de se admirar, é de se orgulhar mesmo, principalmente quando você para e pensa a história, a saga do herói aí, que o Saulo colocou, o seu retorno, a chegada de novas pessoas, esse crescimento, essa construção. Vamos lembrar, turma, que ninguém estava sonhando ou preparado para ter um escritório com tantas filiais. Hoje temos a felicidade de estar no norte, em Belém, de estar em São Luís, que é norte, nordeste, ninguém sabe ao certo onde é que ela se encaixa. O pessoal do Manuel vai ficar bem feliz com essa frase. Mas com a explicação, né? Porque o São Luís é o nordeste mais perto do norte, com características muito parecidas. Até o sotaque, ele puxa mais para a turma de Belém do que de São Luís. Tem uma divisão, acho que política, aqueles mapas que a gente estudava na aula de geografia, que põe o Maranhão como um estado pertencente ao norte. Mas o Maranhão, pela vegetação, ele tem mais características do norte do que do nordeste, né? Temos aqui uma sede com o escritório principal, mais 2 anexos, e quem sabe aí em breve uma nova sede. Temos a felicidade de estar em Recife, onde está o nosso TRF, de estar em Salvador, que sem dúvidas é o maior estado do nosso país e que tem lá uma cultura muito própria, e de ter 2 pés, com um sócio fundador morando e cuidando, uma filial no centro nervoso econômico do país, que é São Paulo, onde as coisas acontecem, onde o PIB está concentrado, e a felicidade de estar atendendo a turma de lá para cá ou de lá para lá, porque realmente há uma dificuldade de reconhecimento em alguns momentos com relação a isso. E aqui sem assumir uma postura de coitado ou de nordestino retirando da seca. Não é isso. É você sair daqui com um escritório que começou ali, com uma sala emprestada, depois com a construção de 2 estagiários sonhadores que queriam ser alguma coisa na vida, depois a chegada de outras pessoas, depois acreditar e ter o desprendimento que o formato de trazer sócios de área seria algo que ajudaria, que impulsionaria o negócio. Fazer dessa mistura e dessa diferença de pensamentos, de conceitos, até não falo faixa etária, mas de gerações. Querendo ou não, eu faço parte, pelo menos, da mesma geração que o Daniel, mas você não é da mesma que a nossa. O André e o Nelson também não são. E acaba que, mesmo com essas
diferenças, a gente tem tido sucesso em construir, em manter pessoas aqui, e todo dia é uma nova invenção, todo dia é uma nova construção. Principalmente porque os pensamentos mudam muito. A gente vê como o pensamento como é diferente do nosso nas gerações que chegam. A gente vê como a advocacia mudou nesses 21 anos de história do escritório. E nesses 15, 16 que eu já estou aqui, muita coisa mudou do processo físico. Quem é que lembra? Tirar cópia de processo. Tirar cópia de processo. Às vezes, me dá a certidão porque ele está perdido. Ele disse, não, volta amanhã que eu vou achar. A geração que tá agora na faculdade, sim, a gente ia pro fórum tirar cópia do processo, porque ninguém sabia o que tinha. Em todas as folhas você tinha que ir lá tirar a cópia, ia na Xerox, você tinha que comprar uma ficha. E quando o processo era no interior, que você tinha que ir até lá, você região metropolitana, e já cheguei a rodar acho que 160 quilômetros pra ir tirar cópia de processo. Você foi um jovem muito afortunado por passar por isso aí. Porque a tal da contra-fé, né? Eu peguei já. O pessoal talvez não sabe o que é contra-fé. Caramba, é mesmo. Não, e carimbar. Carimbar. Você tinha aula na faculdade de carimbar, tu lembra? Aula na faculdade? Eu tive. Tinha de estágio. Na cadeira de estágio. Você tinha que ir lá pra simulado, carimbar. né? Não, tinha o simulado e tinha o estágio também, que ia atrelado ali à defensoria. Então, de fato, a gente autuava processo. Exatamente. É porque eu não exerci no simulado a função de diretor de secretaria. Agora eu sou bem mais novo que vocês, só que nem tanto, né? E nessa linha aí de transformação, é que esse crescimento tem trazido também uma exigência diferente da gente. O que é entender o que vai acontecer daqui para frente, entender que a advocacia não é mais aquele negócio romântico de se o fulano vem procurar o advogado aqui, porque o advogado ele é influente, tem trânsito, ele é muito bom, ele escreve bem, enfim. Às vezes até aquela má interpretação do advogado de sucesso, né, que o advogado bom não é o que conhece a lei, é o que conhece o juiz, e não é isso. Hoje não tem mais espaço para isso. Compliance sendo exigido pesadamente, a gente passa por auditoria de compliance para saber se pode ser contratado ou não. Em algumas situações também, você tem que estar adaptado. Temos visto isso não só ao compliance, mas ao ESG. A gente precisar entender que isso é uma necessidade e uma obrigação hoje, porque não basta ser um ideal, ele tem que estar em prática. Escuto aqui também da turma aqui a história do walk the talk, né? Walk the talk. Exato. Quem repete muito isso aí é o André. Acho que perfeito. O Bernardo ensinou isso Ele para ele. não vai poder assistir esse podcast. Porque ele falou 2 ou 3 vezes dele. O Bernardo ensinou isso para ele, né? O Bernardinho, filho dele. E ele repetiu aqui algumas vezes. Mas tudo isso tem nos transformado. Essa semana, por exemplo, a gente, nessa linha de transformação, de tecnologia, de modernidade, teve a felicidade de fazer o primeiro workshop de um projeto de transformação de fluxo, processo, procedimento, tecnologia dentro do escritório. O escritório deixou de ser hoje aquele negócio que a gente estava acostumado. A secretária atendia, agendava a reunião, você falava com o advogado, ele pegava as informações, fazia a sua petição e ele ligava para dizer: fulano, vai ter audiência, quem é que vai ser a testemunha? Vamos sentar aqui para a gente conversar da testemunha. Isso tudo continua acontecendo, mas no meio do caminho tem tanta coisa acontecendo que a gente não consegue mais, com a estrutura simples somente de advogados, estagiários e administrativo, tratar disso com excelência. É necessário profissionais de TI, é necessário profissionais de processo, procedimento, engenheiro, analista de qualidade, analista de processo, é necessário a turma de desenvolvimento, né, os devs, que descobri esses dias o nome, disse que não precisa nem chamar pelo nome, não, só chame dev. Né? Mas tem setor, tem cliente nosso que tem setor de tecnologia que chama de dev. Essa necessidade nos fez aqui construir um escritório de projetos. Não é simplesmente, eu tenho um engenheiro de produção, como a turma diz, eu tenho um contador. Não é isso. Tem que pôr em passo prática. É mais para frente, o passo é um pouco mais complexo. E hoje eu tenho que pedir a benção a ele se eu posso alterar uma coisa. Por quê?
você imagina que são 350 colaboradores, cada um com uma cultura diferente, diversas mentalidades, diversas funções, diversas expectativas, e a gente precisa construir algo que seja replicável, e replicável do ponto de vista organizacional, de forma a funcionar flat, funcionar de forma igualitária, que permita informação, o dado preciso. Eu acho que essa parte, eu não vou nem me atrever a precisa fazer nenhum comentário dessa parte de tecnologia, porque o Rafael é um monstro nisso, no bom sentido. Até tem o Outlook eu tive que instalar para ti. A começar que ele tem, mediante essas ferramentas tecnológicas, a possibilidade de transformar o dia dele não só em 24 horas, mas 28, né? Fazer 4 reuniões ao mesmo tempo. É verdade. Então, assim, ele realmente é muito bom mesmo. Essa parte de tecnologia... Talvez seja o primeiro ser de 4 dimensões que a gente vê na história do mundo, né? Eu não me atrevo a comentar, mas brincadeiras à parte, eu acho que é isso. Hoje o escritório deixou de ser uma corporação, né, eminentemente jurídica, né? A gente tem que atentar aí para várias outras vertentes, todas elas importantíssimas e essenciais. Com relação à cultura, eu ouso achar, e também sem querer aqui afastando um pouco a modéstia, eu ouso achar que a gente tem que seguir vigilante na forma como estamos tratando esse ponto cultural, esse ponto de relacionamento, não só com a equipe, mas também com os clientes, né? É empatia, é fidelização, é retenção de talentos. É claro e é óbvio que num universo de 350 pessoas, eu não vou conseguir ser o sonho de todo mundo, né? Pessoas que talvez assistam esse podcast podem achar que o Daniel falou isso lá, mas no meu caso não tiveram essa empatia comigo, enfim. Percalços podem acontecer, falhas podem acontecer. O importante é a gente tentar ser, né? Mas exatamente, eu acho que assim, a gente efetivamente pratica isso, né? Se em algum momento pareceu o contrário, ou se desagradamos alguém, obviamente pedimos aqui já. Essa parte não é dita, não. Pode deixar no YouTube. Pode deixar, né? Pedimos desculpa tu vai olhar para 17, corta para 18? Se em algum momento a gente lhe desagradou, realmente não foi de coração, foi algo involuntário. A gente sempre tenta, inclusive com pessoas que foram buscar felicidade em outros locais, a gente tenta conservar uma boa relação na saída, na chegada. Tanto que foi um ponto que acho que o Rafael colocou bem en passant, é muito alto o índice de pessoas que vão e voltam, porque de fato a gente, quando eu sempre digo isso, que o Valência vai ser sempre uma casa de amigos, né? A gente brinca também, uma vez valenciano, sempre valenciano. Isso não é da boca para fora, isso é algo que a gente realmente pratica e cultiva. Eu queria falar algumas coisas antes de você encerrar. Diz. Primeiro, o Daniel falou do valenciano. A gente sempre construiu a cultura de tentar construir aqui uma família. E família, todos nós sabemos, tem momentos bons, momentos ruins, mas no fundo o que prevalece aqui, de todos nós, isso aqui é um sentimento que eu acho que posso falar com procuração de todos vocês. É um sentimento que cultivamos, construímos essa sentimento de família, essa de união, fraternidade. de fraternidade. Né? Com certeza. E nessa linha aí da fraternidade, também comentar um outro ponto do que o Daniel colocou. Não só a gente tenta que as pessoas saiam melhores do que entraram aqui, mas quantos exemplos nós temos de pessoas que saíram, que a gente torceu pelo sucesso e torce, que lá na frente a nossa caminhada voltou a se cruzar. Não necessariamente no escritório, né? Exato, não necessariamente no escritório. E isso, aquela história, eu colho o que eu planto. Nem sempre a gente acerta. O Daniel foi muito feliz em dizer isso, mas pode ter certeza que a gente erra buscando acertar. A gente erra com as nossas limitações, tentando entregar o melhor e sabendo que, acima de tudo, não é só Daniel, André, Nelson, Rafael, Saulo, Carol, Arão, não são só esses os atores. Nós temos que lembrar, e sempre lembramos, acima de tudo, dos outros, de quem está
ali no dia a dia, na trincheira com a gente, do estagiário que chegou ontem, a Ana Cristina, a Maria Cristina, ao Anael, ao Jorge, ao Edson, enfim, todos Todos, para não correr o que risco aqui de deixar fazem alguém de parte. fora, né? É melhor A Melhor dizer Lili, todos. e aí, como eu vou correr o risco de fazer isso, vou deixar de citar os nomes, mas tive o cuidado aí de fazer esse reforço, que cada um está aqui sendo representado pela nossa história acima de tudo, porque começamos estagiários, estamos hoje com a felicidade de ocuparmos um lugar de destaque no escritório, mas somos seres falíveis, isso é transitório, isso tudo que a gente constrói aqui, a gente constrói por uma realidade, um universo maior, que é o Valença. O Valença não é nenhum de nós, mas sim todos nós ao mesmo tempo. Gente, queria agradecer a audiência de mais um episódio do Café com Valença, relembrando que esse projeto existe por vocês, então curtam, compartilhem, se inscrevam lá no nosso canal para vocês ficarem ligados sempre que a gente tiver os episódios. A gente está cheio de ideias novas aí para daqui para frente, e é por conta de vocês. Então deixa lá na caixinha do episódio, queria ouvir de tal coisa, queria ouvir tal pessoa, que a gente vai lá olhar, a gente vai fazer um brainstorm para poder ter uma construção e conseguir tornar esse projeto cada vez mais a cara de vocês. É por conta de vocês que a gente faz isso aqui. Então, muito obrigado pela audiência, fiquem ligados para os próximos episódios e até o próximo Café com Valença.